Esse é o mesmo conceito que a gente vai encontrar na filosofia bem contemporânea, trazido por autores como Deleuze, né, Guattari, o próprio Barenglitch, que tenta sistematizar esse pensamento, que vai trazer um pensamento muito provocativo e interessante, que ele fala de molecular e molar. O próprio nome já indicou alguma coisa, né? O molecular é essa coisa do menor, infinitesimal, que se move, onde há mudanças e possibilidade. O molar são as grandes estruturas, então também estão presentes. Basta lembrar as grandes corporações com os seus instituídos, né? Corporação médica articulada com o Estado, o paradigma que opera, a relação que ela vai produzir, né? São grandes instituídos que estão aí. Então, um autor como o Barenglitch vai falar assim, que essa oposição é bobagem, porque no fundo, no molecular, o molar atravessa e o constitui, e o próprio molar, que aparentemente é molar, né, homogêneo, monolítico, ele tem molecularidades, né? Então, isso talvez servindo para nós, né, uma perspectiva de compreender que, lidando com as restrições, há possibilidades, né, de alguma criação e de produção da novidade, né? Então a gente poderia dizer, né, o molar em geral é visto onde é tudo muito estruturado, tem muito poder, muita violência, muita dominação, né? E o Barenglitch, o próprio Deleuze vão dizer assim, o molecular não é inocente, né? Pois também é um lugar de poder, de disputa, de violência simbólica, né? Então, se estamos já pensando nas UBS como um micropolítico, o lugar para onde se pretende capilarizar, vamos adiantando que temos que pensá-lo tanto como um lugar instituinte de mudanças, de novidades, mas também da reprodução do molar, do grande, das estruturas, das estatísticas, como ainda o marcante poder médico, só para dar um exemplo. Eu só posso compreender essa reprodução desse lugar médico por essa grande molaridade, né? O CRM, mas tem o COREM, as articulações, as escolas médicas, a escola de enfermagem, a escola de odontologia, né? E os seus conselhos, então, a sua articulação com o Estado, o poder que eles mobilizam, são essas grandes modalidades, né? Então, poderíamos dizer que o molar se manifesta no micro nas várias formas de resistência às propostas de mudanças, naquilo que insiste em permanecer o mesmo, por mais que a gente tente provocar mudanças. O molar no micro é o que resiste, o que reproduz, né? O molar são as regularidades surpreendentes que vemos em equipes tão diferentes, tanto na mesma secretaria de um município, como em municípios diferentes. Aquelas coisas que são espantosamente regulares, apesar das diferenças marcantes do contexto. Você olha a rede de Campinas, por um lado, cada UBS é uma UBS, né? Mas, se bem olhado, ela tem regularidades que, inclusive, nos permitem atuar. A gente fala, os médicos, a gente faz uma generalização, fala, a enfermagem, os dentistas. O que nós estamos botando no mesmo saco? Pessoas com RG, CPF, formação, escola, biografias, adesões políticas, éticas, religiosas, tão diferentes, né? Então, assim, quer dizer, um exemplo, né? Porque médicos e enfermeiros se comportam de uma maneira, em geral, de uma maneira muito parecida, mesmo em contextos institucionais muito diferentes, né? Um exercício seria a gente trabalhar com as regularidades, homogeneidades, as resistências que vemos no serviço de saúde. Eu chamaria isso de cartografar o macro no micro. A gente aprender isso como uma perspectiva de produzir mudança, cartografar essas regularidades, né? De qualquer maneira, eu jurei que eu ia fazer um texto que eu ia me ater totalmente a ele pela primeira vez na vida, né? Mas já vi que não vou conseguir. Então, aqui já ouviu o que eu já falei. Bom, então, de qualquer maneira, vindo para a questão que interessa mais para nós, que é discutir a ELP, o que nós estamos chamando da capitalização, né? O movimento, a gente percebe esse movimento sanitário, chamando de movimento sanitário, esse movimento que nós estamos constituindo, né? Com vários setores da sociedade, cujo resultado, vamos dizer, a grande conquista é a produção do SUS.
O SUS é a produção desse pensamento crítico, desse esforço de transformação. E esse pensamento, ele vai, então, tem um momento muito estruturalista, que, de certa maneira, ele é pessimista, mas, em boa medida, ele é de denúncia, é um pensamento denunciador. Nós somos do contra, da oposição, né? Nós queremos denunciar as opressões, as estruturas, essas relações, né? Nós somos meio especialistas nisso. Mas, com o tempo, a própria construção do SUS nos obrigou a fazer novos deslocamentos. O pensamento crítico, só crítico por crítico, não nos ajudava mais, né? Então, eu gostaria de chamar uma coisa assim, né? Esse pensamento, né? O pensamento crítico hoje parece voltar-se mais e destacar exatamente o que há de produção, de desejo, de linhas de fuga, de espaços de movência e de criação nos interstícios dos dispositivos institucionais, tudo que foge aos determinismos, ao peso das estruturas. Embora esse pensamento esteja longe de ser hegemônico no campo do movimento sanitário, que ainda nós somos muito críticos, vítimas, denunciantes, né? Mas isso significa que eu estou chamando de um giro teórico-político. De alguma maneira já se faz sentir, ou tem se feito sentir, na formulação de novas estratégias de intervenção e modelos de gestão do serviço de saúde, nos quais a ênfase recai exatamente para o que poderíamos designar de exploração de possibilidades de invenção, aposta na criação, abertura para o virtual e o impensável, interrogação dos instituídos, etc. Tá? Então, assim, esse grande pano de fundo está marcando o debate onde vai se inserir a própria educação permanente, né? E ele vai produzir, muito interessante, também isso é bem novidade no movimento sanitário, já não é aquele sujeito aplastrado, vamos dizer assim, anulado pelas estruturas, da determinação durkheimiana, do estruturalismo francês, né? Do marxismo estruturalista francês. Ele não cai numa certa ingenuidade desse sujeito livre, kantiano, desejante, mas ele vai fazer uma formulação mais sofisticada que vai produzindo, né, conceitos, por exemplo, de novos agenciamentos, novos modos de viver a vida que envolvem coletivos, né? A gente podia pensar que a EP é um esforço de agenciamento, tem sujeitos individuais, mas ela é produzir um certo modo de agir, de pensar, de produzir, que é exatamente, valoriza, né, o que não é pura estrutura, não é puro sujeito livre, mas são, vamos dizer assim, esses movimentos, né, novos agenciamentos, novas institucionalidades, novos modos de viver a vida, né, novos modos de viver as relações e novos modos de se produzir as organizações, as sociedades. Então isso é muito desafiador e ainda é um pensamento bastante contra-hegemônico, né? A formulação e opção pela proposta de educação permanente como estratégica, pedagógica, gerencial, preferencial do Ministério da Saúde, desde a primeira gestão do governo Lula, para se avançar na consolidação de um SUS de qualidade e orientado por um projeto radical de defesa da vida, pode ser enquadrado nesse giro teórico que estou apontando. A EP traz como ideia-força a promoção de novos agenciamentos com potências para produzir novas institucionalidades no espaço micro. O micro é o alvo, digamos assim, do projeto de educação permanente. Sendo assim, a provocação que faço é que dizer capilarização da EP é um pleonasmo. A EP ou capilariza alcançando o território micropolítico do cuidado, ou não é EP. Pronto, temos uma charada para a gente pensar, né? Então, estamos, portanto, diante de uma charada. Se após 5 anos de EP ainda temos que discutir a capilarização da EP, o que fizemos até agora, então? Onde é que a EP coagulou? Onde é que a EP empacou?
É possível fazer uma EP com coordenadores e apoiadores que não abra caminho com força até o micro? Essas me parecem ser as questões centrais a serem respondidas aqui. Voltarei a elas. Sigamos em frente com outras reflexões. O atual momento da sociedade brasileira, o atual momento da construção do SUS, nos convida a refletir sobre o fato de que a proposta política pedagógica da EP, político-pedagógica, ético-político-pedagógica da EP, é apenas um dos projetos éticos políticos de gestão em disputa com outros projetos éticos que estão presentes na sociedade brasileira. O gerencialismo é exemplo de outro projeto que está na disputa e bem próximo de nós. E, de alguma forma, apresenta-se o tempo todo como uma alternativa para as nossas dificuldades. Ficamos tentando. E o que é o gerencialismo? É a importação para o setor público governamental de concepções e tecnologias de gestão que são hegemônicas do setor privado. O gerencialismo é uma variante moderninha do grande paradigma denominado de estrutural funcionalismo. Para simplificar, o que seja o estrutural funcionalismo, podemos dizer que ele simplifica tudo. Já ajuda. A começar, como o espaço micropolítico é pensado. Nesse paradigma, o estrutural funcionalismo, o espaço micro é pensado como o espaço das funções bem definidas, das normas claras e suas respectivas sanções e recompensas, mas é, antes de tudo, o espaço de compartilhamento inquestionável de valores. Todos desejamos a mesma coisa. As normas, as sanções e as funções são bem definidas. Para Parsons, Talcott Parsons, que é o grande teórico desse modelo, a sociedade, as organizações da sociedade se mantêm, conseguem ter estabilidade, se reproduzir, exatamente, principalmente porque haveria uma forte convergência em torno dos valores sociais compartilhados. Já está aqui para a gente começar a pensar que as bases deles são complicadas. Organizações e sociedades sem conflitos. E isso nós sabemos que não é bem assim. Aliás, uma das grandes forças da EP é exatamente explorar o quanto esse mundo organizacional é um mundo de dissensos, de diferenças, divergências e de conflitos. Na perspectiva do gerencialismo, as estratégias para se alcançar o micro, para se capilarizar, chegar lá na intimidade do espaço micropolítico, são razoavelmente simples. Definição clara de papéis e responsabilidades, aprimoramento dos processos de seleção para incorporar pessoas que se aproximem mais do perfil de trabalhador desejado pela instituição, muita capacitação, muita sensibilização, entre aspas, dos trabalhadores para os valores e objetivos organizacionais, como se não houvessem múltiplos objetivos operando dentro da organização, e cada vez mais a valorização de contratos, de metas e o uso intensivo de instrumentos de avaliação do cumprimento de metas. Essa é a formatação do dispositivo fundamental dessa concepção hoje. É como se fosse a solução, os tais contratos de gestão que a todo momento são apresentados como uma chave que abrirá, quem sabe, arrombará o micro e o tornará cada vez mais visível e modelável, seja de uma empresa privada, seja de um governante. Se bem avaliado, o recente Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica está, em boa medida, preso a tal paradigma. Voltarei a ele, mas antecipando. Eu vi esse documento do Ministério da Saúde, eu fiquei entristecido do Ministério da Saúde, mais uma vez, cometer esse equívoco que significa esse documento. Estou aberto para o debate do que eu acho que ele vai chegar aqui. O Ministério da Saúde repete, é a boca torta do cachimbo, ele repete, ele vai vincular dinheiro às equipes que assinam esse contrato, que eu não sei se vocês já tiveram acesso, com as suas 45 metros,